Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o professor Felipe Diego, sou professor de Física. Vamos lá, mais uma aula de Física, tá? Hoje veremos volume 3, unidade 1, eletricidade. Tema 2, corrente, tensão e resistência elétrica. Então, nesse tema, vamos estudar como é possível organizar o movimento dos elétrons e como esse movimento pode ser utilizado para produzir outros efeitos na matéria. Eu peço que vocês acompanhem pelos slides, certo? E na primeira parte do slide, vamos observar aí uma imagem, né? Essa imagem aí, eu trago a imagem de um lustrezinho, né? Que ele está com a sua lâmpada acesa, tá certo? E aí, vamos ver o que vocês sabem sobre essa imagem, ver como nós podemos tirar dessa imagem, né? De onde vem a energia para fazer a luminária funcionar? Por que é necessário ligar a luminária na tomada? Por que as tomadas podem ter 2 ou 3 pinos? Por que os aparelhos elétricos esquentam depois de algum tempo ligado? Tá? Então, pensem aí um pouquinho. Se não souberem responder, acompanhem a aula para, no final, vocês tentarem de novo. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre corrente elétrica, né? O que é esse negócio, corrente elétrica? A corrente elétrica, tá? É quando eu tenho os elétrons, tá? Organizados. Mas organizados, tá? Imagina que tu tem um fio, tá? Tu está observando esse fio. Se tu conseguisse ver os elétrons se movimentando nesse fio, tá? Esses elétrons iam estar em constante movimento, os elétrons que estão livres, é claro, tá certo? Em constante movimento e um movimento desordenado, tá certo? Então, existem os elétrons lá no teu condutor, por exemplo, no teu fio, tá? Só que esses elétrons são como? Estão desorganizados, estão indo para todos os lados, tá certo? Eles estão em constante movimento, tá? É um movimentozinho caótico. Então, quando nós temos a ação de um campo elétrico, tá? Ah, professor, mas o que é campo elétrico? Campo elétrico é o seguinte, quando tu tem uma carga, tá certo? E essa carga aqui, ela gera ao redor dela, tá? Uma região em que ela vai exercer pode exercer uma força, tá certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tenho essa carga aqui, ela tem uma região do espaço que ela pode exercer uma força. Quando é que ela vai exercer uma força? Quando eu pego outra carga e coloco próximo a ela, tá? Que tipo de força é essa, professor? É chamada de força elétrica, né? Essa força elétrica é uma força de campo, tá? Então atua à distância, tá? E a gente vai entender ela como sendo a atração ou repulsão. Por exemplo, você tem aqui uma carga geradora de um campo elétrico positiva e colocar uma cargazinha, tá? Uma cargazinha que nós vamos chamar de carga de teste positiva, o que vai acontecer? Lembra lá do princípio da atração e repulsão? Positivo com positivo vai se repelir, tá certo? Só que em cada parte desse campo, a força que essa carga empurra a outra, né, e vice-versa, ela é diferente. Ou seja, mais próximo da carga eu tenho maior força, e quanto mais afastado da carga, a força vai diminuindo. Tá certo? E se a carga fosse positiva e a minha carga de teste fosse negativa, professor? Aí eu ia ter, uma atração. Tá certo? Então, quando temos a ação de um campo elétrico, tá, sobre aqueles elétrons que estavam lá no nosso fio, tá certo? O que vai acontecer com esses elétrons que estavam no fio, bagunçados, de forma caótica? Eles vão se organizar, tá? Eles vão se organizar e eles vão começar a se movimentar coletivamente, ou seja, todos direitinho de um ponto do espaço até outro, tá? Enquanto eu não tiver esse campo elétrico, eles estão bagunçados. Quando eu coloco esses elétrons na frente de um campo elétrico, eles vão o quê? Se organizar, tá certo? Esse movimento organizado dos elétrons, vamos chamar esse movimento de corrente elétrica. Então, o que é uma corrente elétrica? É um movimento organizado dos elétrons num condutor, ok? E aí nós podemos calcular a intensidade de corrente elétrica. Como assim, professor? Intensidade? Quanto de corrente elétrica tem ali naquele condutor, né? Está passando por aquele condutor. Então, a intensidade de corrente elétrica, tá certo? Nós vamos representar ela pela letra Izinho, tá certo? E ela vai ser exatamente o quê?
É a medida da quantidade de cargas elétricas, lembrando, cargas elétricas são cargas negativas, que atravessam, tá, uma superfície em um dado intervalo de tempo. Ou seja, é a quantidade de cargas elétricas que eu estou passando ali, por exemplo, naquele fio. Tá? E aí, para calcular essa quantidade de cargas elétricas, essa intensidade, tá, eu vou usar uma simples razão. Tá? Eu vou ver que a intensidade da corrente elétrica, que é o meu I, ele vai ser igual à quantidade de cargas que eu tenho dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, eu vou observar eu vou marcar um ponto e vou observar quantas cargas estão passando ali em uma unidade de tempo, né? Em 1 segundo, por exemplo. Então, é assim que nós vamos calcular a intensidade da corrente elétrica, tá? Professor, sempre eu tenho que calcular? Não. Existem alguns aparelhos chamados de amperímetros, tá? Que ele mede essa intensidade para você, sempre você precisar de calcular, né? Porque não tem toda hora você ficar calculando isso. A gente vai calcular aqui em situações hipotéticas, tá bom? Então, eu já trago aqui um exemplo para vocês, tá? Uma questãozinha para a gente aplicar esse conhecimento aqui. Então, nós temos o seguinte: durante 2 segundos, são transportados 0,5 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. Tá? Então, nós vamos aqui agora determinar, aqui, vamos fazer esse cálculo e determinar a corrente elétrica aí nesse condutor. Ok? Foi quanto aí? Então, meus queridos, nesse exemplo, né, ele diz o seguinte, que em 2 segundos, tá, são transportados 0,5 de carga, tá certo? E ele quer saber quanto é que vai ser aí a minha intensidade da corrente elétrica. Então, eu fiz aqui um esquemazinho, só para a gente entender como é que está acontecendo esse transporte, tá? Então, ó, eu tenho uma certa quantidade de cargas, eu tenho uma certa quantidade de elétrons que estão saindo de uma determinada região e indo até outra, tá certo? Então, essa aqui é a minha região de observação. Isso aqui é dentro do condutor, tá? Pode ser dentro de um fio, dentro de algum material condutor. Então, eu tenho essa quantidade de elétrons aqui, né, que dá 0,5 de coulombs de carga, tá certo? E eles estão saindo dessa posição e indo até aqui, tá certo? Até essa posição aqui, que eu chamei de região de observação. E eles demoraram aqui, ó, 2 segundos. E nós queremos determinar quanto de corrente elétrica nós vamos ter aí. Seguinte, primeira coisa que a gente faz quando a gente vai aplicar uma fórmula, tá? É separar os dados e observar as unidades, tá bom? Então, ó, o tempo aqui, ó, tá em segundos e as cargas aqui, ó, estão em coulomb. Então, vamos ver se bate com a nossa fórmula. Ó, nós aprendemos antes que carga tem que ser em quê? Em coulomb, tá? E o tempo na unidade do SI, no Sistema Internacional de Unidades, tem que ser o quê? Em segundo, tá certo? Então, a corrente elétrica vai ser coulomb por segundo. Isso aqui vai me dar uma outra unidade, que nós vamos já comentar sobre ela, que é quem? O ampere, tá? É o ampere. Então, nós temos o seguinte, resolvendo essa questão, nós temos que o I vai ser igual, quantidade de carga que está sendo transportada, 0,5. Então, nós temos 0,5, não precisa colocar a unidade, dividido por quem? Pelo tempo. O tempo já está em segundos, então está ok, por 2 segundos, tá? Quando eu realizar essa divisão aqui, tá certo? Eu vou ter 0,25 amperes, tá? Dividir por 2 é dividir isso aqui pela metade, tá? Então, eu vou ficar com 0,25 amperes, ok? Então, meus queridos, acompanharam aí a resolução da nossa questão? O item correto aqui, a gente marca aí, ó, item C, né? 0,25 amperes. Professor, o que é esse amperes aí? O que é esse Azinho aí do lado desses valores, né? Esse Azinho, gente, é a nossa unidade de medida da corrente elétrica, tá certo? No Sistema Internacional, ela é medida em amperes, tá? Amperes, como eu mostrei aí para vocês, é coulomb, ou seja, carga sobre tempo. Carga em coulomb e tempo em segundos, tá bom? Agora sim, como o coulomb, eu já tinha dito antes, que é uma unidade muito grande, tá certo? A gente também não vai usar sempre o ampere, tá? Só em situações hipotéticas a gente vai usar o ampere, tá? Mas a maior parte do dia a dia,
a gente vai usar uma unidadezinha submúltipla do ampere, né? Que é o miliampere ou o microampere, tá certo? Vai ser as unidades que vão ser mais utilizadas aí quando a gente vai trabalhar com corrente elétrica, tá? Devido a carga elétrica ser o coulomb ser muito grande, tá bom? Existem dois tipos de corrente, tá certo? Nós vamos ter dois tipos de corrente. Uma corrente, eu vou chamar ela de corrente contínua, e nós vamos chamar a outra corrente de corrente alternada. Tá certo, pessoal? Que negócio é esse corrente contínua alternada? Olha, se você usar uma pilhazinha, tá? E você for medir a corrente daquela sua pilha, ela sempre vai dar um único valor, tá? Sempre vai dar um único valor, que é, dependendo da sua pilha, a quantidade de pilhas que você tem, vai dar um único valorzinho lá, tá bom? Já quando você vai para medir a amperagem na sua tomada, tá? Esse valor aí, ó, ele fica oscilando. Então nós dizemos o seguinte, que a corrente contínua é aquela na qual os elétrons movem-se em um único sentido. Então você sempre vai ter um único valorzinho lá, tá? A corrente alternada é caracterizada pelo movimento oscilatório dos elétrons. Quer dizer isso o quê, professor? Quer dizer que hora ele está para um lado, hora ele pode estar para o outro, tá? Então aí você tem um movimento oscilatório, tá? Então a sua corrente alternada seria isso. O interessante também é analisar os efeitos da corrente elétrica, né? A corrente elétrica pode gerar vários efeitos, tá bom? Dependendo aí do que você precisa, né? Tem vários tipos de efeitos. Então, podemos estabelecer aqui alguns efeitos, tá? Então, a corrente elétrica, quando ela passa por um condutor, ela vai produzir um efeito térmico. Ela pode produzir um efeito térmico. O que é isso, professor? Quando a corrente está passando, ela vai aquecer o condutor. Olha um exemplo aí prático. Quando você está carregando o seu celular, se você pegar lá na ponta do carregador, não na pontezinha de plástico do carregador, você vai sentir ela mais quente, tá certo? Quando você assiste TV, se você pegar por trás da sua TV, tá certo? Na carenagem da sua TV, na carcaça da sua TV, você vai sentir ela mais quente também, tá bom? Isso aí é o efeito térmico. Quando você usa uma lâmpada, tá? Quando usa uma lâmpada, também você vai sentir que ali vai provocar calor. Então, toda vez que a corrente passa num condutor, ela vai gerar um efeitozinho térmico, que mais na frente nós vamos entender que esse efeito é chamado de efeito Joule. Outro efeito também que dá para se destacar, quando aparece uma corrente elétrica, é um efeitozinho chamado de efeito magnético. Quer dizer o que, professor? Quer dizer que quando uma corrente passa no condutor, ela gera ao seu redor um campo magnético, tá? E é aí que nós podemos fazer até ímãs, né, artificiais, né, os eletroímãs, tá bom? Efeito luminoso. A corrente, quando passa em alguns condutores, tá, elas podem aquecer tanto que ela vai gerar uma luminosidade. Isso aí é o que nós tínhamos nas nossas lâmpadas incandescentes, né? A sua lâmpada incandescente, ela tinha um filamentozinho, um filamento tungstênio, que quando a corrente elétrica passava nele, tá, ele aquecia tanto que ele gerava luz, né? Ele gerava fótons, tá? E outra também, quando ela passa nessas lâmpadas mais convencionais, né, que ela tem um gásinho dentro, ela reage com o gás e provoca aí um efeito luminoso. Outro efeito também interessante de se destacar da corrente elétrica é o efeito químico, tá? Esse efeito químico é muito utilizado para recobrir alguns tipos de materiais, de ferro, por exemplo. Né? Você diz que o seu cordão é banhado a ouro, né? Então você usa uma corrente elétrica para produzir uma eletrodepositação daqueles filamentos de ouro no seu cordãozinho, né? Aí você tem um cordão banhado a ouro, né? E um outro efeito também que vale a pena destacar são os efeitos fisiológicos, tá bom? Quando a gente sofre um choque elétrico, né? Quando uma corrente elétrica passa pelo nosso organismo, tá? Pode provocar muitas coisas, né? Pode provocar espasmos musculares, pode alterar o nosso sistema nervoso também, e até mesmo pode levar à morte, tá certo? Então esse aí seria o efeito fisiológico, né, na corrente elétrica, né? Como a gente fala de fisiológico, seria num ser vivo, né? Ou então num ser matéria orgânica, né?
Outra coisa interessante para a gente continuar nosso material é entender o que é uma diferença de potencial, tá? Ou também chamada de tensão elétrica, né? Vocês já devem ter visto aí em vários equipamentos um triângulozinho, né, dizendo cuidado, né, tensão elétrica, né, muito alta, essas coisas. Então, vamos entender o que é essa tensão elétrica, né, ou diferença de potencial. Então, para organizar o movimento dos elétrons, é necessário a aplicação de uma força, né, e essa força vai realizar um trabalho sobre esses elétrons, né. Então, entenda o seguinte, minha carga aqui, eu tenho uma carga, um corpo carregado, tá, gerou um campo elétrico aqui ao redor dela, tá certo? Então, quando eu tenho os elétrons aqui próximo, tá? Eu vou ter que, se eles ficarem muito próximo da carga, eu vou ter que, elas podem ser repelidas ou atraídas com muita força, né? E quando eles estão mais afastados, elas podem ser atraídas ou repelidas com a força menor, tá? Então, dentro do campo elétrico, nós vamos ter regiões que vai ter uma maior força e uma menor força, tá certo? Então, regiões do espaço aí do campo elétrico vão ter forças diferentes, então essas forças diferentes vão acabar gerando uma coisa chamada de diferença de potencial. Então podemos dizer que a diferença de força em certos pontos do espaço do campo elétrico, né, produz uma diferença de potencial chamada de DDP, ou também chamamos de tensão elétrica ou voltagem, tá? E aí, essa grandeza física aí, nós podemos representar ela pela letra U, tá bom? Então, nós vamos fazer muitos cálculos utilizando aí esse U. Então, quando aparecer um U, você já sabe que nós estamos querendo falar de tensão elétrica, tá? Ou voltagem, ou de DDP. Tem esses três nomezinhos aí, podem ser associados a esse U. Então, ó, a diferença de potencial mede a tendência que a carga tem de ir de um ponto do espaço a outro sob a influência de quê? De uma força elétrica, né? Então, nós podemos pensar o seguinte, quanto maior a minha diferença de potencial, tá certo? Maior vai ser o quê? A minha corrente elétrica, né? Lembra que cargas em movimento organizada, tá? Nós temos o quê? Uma coisinha chamada de corrente elétrica. Então, eu coloquei aqui uns exemplos para a gente mentalizar. Então, imagine o seguinte, aqui nas cidades, a maior parte das cidades, tá? A tensão é de 220 volts, né? Você chega com um voltímetro, é um aparelhozinho específico para medir tensão, tá? E você mede lá na sua tomada, aí você vai ter que ele vai registrar um valorzinho entre 220, 218, 222, tá? Fica um pouquinho oscilatório, tá? Então, fica 220, tá certo? Na cidade de São Paulo, essa tensão, ela é um pouquinho menor, tá certo? Ela é de 110 volts, tá? Então, ó, nós estamos vendo que aqui em Fortaleza nós temos uma tensão de 220 volts e em São Paulo nós teremos uma tensão de 110 volts. E isso aí nós estamos falando de tomadas residenciais. Mas se a gente falar de uma pilha, tem tensão também, uma pilha? Tem. Tá? Uma pilhazinha comum, tá? Ela vai ter uma tensão de 1,5 volts. Se fosse aquelas baterias, que era diferente um pouquinho de uma pilha, uma bateriazinha lá, pequenininha, né, que você usa em câmeras, em outros aparelhos, em controle remoto, ela teria 9 volts, tá certo? Então, vamos entender o seguinte, para a gente entender como é que funciona essa tensão aí. Imagina que você tem um ventilador, tá? Um ventilador na sua casa. Se você ligar ele na sua tomada aqui em Fortaleza, tá? Na cidade de Fortaleza, ele vai funcionar normalmente, tá? Porque a tensão dele lá que ele suporta é até 220 volts, né? É 220 volts, vamos dizer assim. Se você levar o seu ventilador de Fortaleza lá para São Paulo, por exemplo, tá? E você ligar ele, tá, na tomada, ele vai funcionar, ele não vai queimar. Porém, ele vai funcionar com o quê? Com uma força bem menor. Ele vai ventilar, professor? Vai. Só que ele vai ventilar o quê? Ó, bem pouquinho, né? Bem fraquinho. Professor, e se eu trouxer o meu ventilador de São Paulo, que ele já funciona a 110, e ligar aqui na tomada aqui em Fortaleza, o que vai acontecer? Ó, se você trazer o seu ventilador, que ele já funciona numa tensão bem menor que a de Fortaleza, tá certo? Ele com certeza não vai suportar e vai fazer o quê? Ele vai queimar, tá certo? Podendo até pegar fogo.
tá? Então, não é interessante, tá? Então, a tensão, né, a diferença de potencial, ela me diz quanto de corrente lá eu vou mandar, tá certo? E uma pilha, professor, se eu ligar meu ventilador na minha pilha, bom, se você ligar em apenas uma pilha, como o seu ventilador precisa de 220, tá, o que vai acontecer com ele? Ele não vai funcionar, tá bom? Não vai queimar, não vai acontecer nada, só ele não vai funcionar, tá certo? Então, espero que tenham entendido aí. A unidade de tensão, ou de DDP, né, ou de voltagem, no sistema internacional, tá certo? É o volts, né? A gente escreve com a letrezinha pequena, né? Volts, V-O-L-T-S, tá? Porém, o símbolozinho que a gente vai usar nas unidades de tensão é um Vzinho maiúsculo, tá bom? Então, se a gente tem volts, nós estamos falando de tensão elétrica ou DDP. Então, uma tensão elétrica aplicada a um material condutor, tá? Como, por exemplo, um fio metálico, ela gera uma corrente elétrica, tá certo? Então, eu ligo lá uma DDP no fio, eu vou ter que vai gerar o quê? Uma correntezinha. A corrente ela vai ser organizada, né? Ela vai sair de um ponto e vai entrar em outro. Então, só um parênteses aqui que a gente tem que fazer é o seguinte: na natureza, tudo funciona do maior potencial para o menor potencial, seja potencial elétrico, seja potencial gravitacional, seja como for. Então, tudo sempre vai funcionar do maior para o menor, né? Por exemplo, eu tenho esse pincel aqui, tá? Esse pincel, por que ele vai cair? Porque ele está no maior potencial e vai para um menor potencial gravitacional, tá certo? A corrente elétrica é do mesmo jeito, tá? Ela vai sempre sair do menor e ir para o maior, tá? Então, você pega uma pilha, lado negativo e lado positivo, tá bom? Então, você ligou aqui um fio. Como é que vai acontecer aqui o movimento dos elétrons? O movimento dos elétrons vai sair do positivo e vai para o negativo, tá certo? Mas, professor, o senhor não disse para mim que era as cargas elétricas, a corrente elétrica, não é cargas negativas? Não era para sair o contrário, não? Não, gente. Aí tem o seguinte: adotando que sempre vai sair do maior potencial para o menor potencial, tá? Nesse caso aqui, nós vamos chamar essa corrente, tá, de corrente convencional, tá? Então, a corrente convencional é quando ela sai da parte positiva, ou seja, do maior potencial, para o menor. Mas isso aí não é o sentido real, tá certo? Mas quando a gente for trabalhar questões, exercícios, problemas, a gente vai sempre adotar isso, sentido convencional, do maior potencial, ou seja, do positivo, para o negativo. Mas sabendo que na realidade, o que nós temos? Nós temos que realmente o sentido real da corrente é do negativo para o positivo, tá bom? Professor, se eu adotar errado esse valorzinho aí, se você adotar errado, só vai dar, no finalzinho das suas contas, dos seus cálculos, só vai dar um sinalzinho de menos, tá bom? Aí você diga que usou, por exemplo, vai fazer uma conta e deu menos 3 amperes, tá? Então você diga, eu utilizei o sentido real. Deu 3 amperes, você utilizou o sentido convencional, tá certo? Isso aí foi um erro que aconteceu no passado, porém, para não mudar toda a teoria, né? E se continua usando dessa forma aí, tá certo? Então, quando a corrente passa num fio metálico, tá? Ela gera quando eu ligo um fio metálico numa DDP, gera o quê? Gera uma corrente elétrica, tá bom? Essa corrente elétrica vai ter o movimento ordenado dos elétrons, adotando o sentido convencional do positivo para o negativo, da pilha, por exemplo, né? Professor, quando você fala positivo e negativo, se você medir a tensão aqui, ela vai dar 1,5 volts positivo. Se você medir do outro lado, ela vai dar o contrário, ela vai dar menos 1,5 volts. Então, menos 1,5 é menor do que 1,5. Então, por isso que eu digo que esse aqui é o menor e esse aqui é o maior. Tá? Então, quando eu ligo, tá, uma pilha, por exemplo, num fio, vai aparecer uma corrente que vai funcionar desse jeito aí, né? Quanto maior for a minha tensão, né? Quanto maior for a minha DDP aqui, a minha tensão, né? Maior será o quê?
será essa corrente, né? Então, nós temos que corrente e tensão são grandezas diretamente, tá, proporcionais. Tá ok, gente? Então, ó, eu peço que vocês observem uma tabelazinha, tá? Que eu coloquei aí no slide para vocês, de tensão, tá certo? E alguns valores de tensão, 0 volts, 10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts e 50 volts. E do outro lado da tabela, no lado direito, nós temos a corrente 0 amperes, 0,1 amperes, 0,2 amperes, 0,3 até 0,5 amperes, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever esses dados aí dessa tabela num gráfico, tá? E vamos observar o que é que vamos obter disso aí, tá ok? Então, meus queridos, essa tabelinha aqui, ó, tem no slide de vocês, tá certo? Aqui desse lado nós temos a tensão dada em volts, tá? Então nós temos aqui 0 volts, 10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts, 50 volts. E desse outro lado aqui da tabela nós temos a corrente dada em amperes, né? 0 amperes, 0,1 até 0,5 amperes, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai relacionar a corrente com a tensão em um gráfico, tá bom? Então, eu fiz aqui o gráficozinho, ó, da tensão com a corrente, tá certo? Como a gente vai ver, a gente vai observar que a corrente que vai ficar variando, então a gente coloca ela aqui no eixo das abscissas, tá? Que é o nosso velho eixo X, tá? E no eixo das ordenadas, nós vamos colocar aqui, ó, a nossa tensão, tá? Que vai ser a nossa variável dependente. Então, gente, seguinte, quando eu tenho 0 volts, tá? Quanto é a minha corrente? Ora, vai ser 0, né? Então, aqui a gente marca um pontinho aqui, ó. Quando a minha tensão é 10 volts, quanto é que vai ser minha corrente? 0,1 volts. Então, ó, a gente une aqui as duas aqui, ó. A união das duas é bem aqui. Quando a gente tem 20 volts, nós vamos ter uma corrente de quanto? De 0,2 volts. Então, ó, faz lá, ó, une os dois, ó. Pontinho aqui de intercepta. Quando nós temos 30 volts, a nossa corrente é de 0,3 volts. Então, ó, 40 volts é 4 amperes, 0,4 amperes. Desculpa, eu estava falando volts. Quando eu tenho 50 volts, eu tenho aqui, ó, 0,5 amperes. E aí vai, né? Só deu esses dados aí, então aí continua. Então, ó, quando nós ligarmos todos os pontos, tá? Nós vamos ter, ó, uma retazinha aqui, tá certo? E essa retazinha aqui do gráfico da tensão com a corrente, tá? Vai ser a nossa, vamos chamar de resistência, tá? A resistência, gente, tá? É o que não permite a tensão criar um monte de corrente, tá? Ela vai permitir uma correntezinha lá, tá tranquila, tá? Ela vai permitir criar uma corrente maior. Então, nós temos uma resistência. Se vocês lembrarem lá da matemática, tá? Nós temos aqui um gráfico que é uma reta. Então, esse gráfico aqui, ó, ele vai nos dar uma equação ou uma função do primeiro grau. E nós podemos escrever ela, tá certo? Então, ó, a variável dependente, eu disse que era a tensão. Então, ó, a minha tensão, que eu chamei de U, tá? Vai ser igual a quem? Ó, vai me gerar minha corrente. Depende da corrente, tá? Então, ó, vai ser a minha corrente, tá bom? Agora, tá? Esse gráfico aqui, ele tem uma certa inclinação, tá? É um coeficientezinho que acompanha aquela corrente, que vai ser exatamente quem? A nossa resistência, que eu vou chamar aqui, ó, de R, tá? Então, ó, a minha tensão, ou a minha DDP, tá? É igual a R vezes I, tá? Isso aqui mais na frente vocês vão conhecer como primeira lei de Ohm, né? Quando vocês estiverem estudando resistores, tá bom? Então aqui é a primeira lei de Ohm, tá ok? Então, meus queridos, tanto pela tabela como pelo gráfico, percebemos que a corrente é diretamente proporcional à tensão. Em linguagem matemática, nós temos o seguinte, né? Que U é igual a R vezes I, né? Como eu disse para vocês, é a primeira lei de Ohm, onde U é a tensão elétrica, tá? R é a resistência elétrica do material
do fio metálico, tá? No fio que eu utilizei, ou de qualquer outro condutor, tá? E o I vai ser a minha corrente elétrica. Tá? Vamos aqui mais um exemplo, tá ok? Vou fazer aqui um exemplozinho com vocês, onde diz o seguinte: o gráfico a seguir, quem está acompanhando pelo slide, tá certo? O gráfico a seguir mostra a variação da tensão elétrica em função da corrente para um determinado dispositivo. Determine a sua resistência. Tá? Vamos lá, meus queridos, resolver? Então, meus queridos, no gráfico dessa questão, tá? Ele me dá a tensão pela corrente, né? O gráfico da tensão pela corrente, tá certo? Desse aqui, ó, no eixozinho em pé, nas ordenadas, nós temos as tensões, e no eixo das abscissas, nós temos as correntes geradas por essas tensões, né? Então, aí, ó, mesmo esquemazinho. Então, ele quer que a gente determine a nossa resistência. Então, vamos lá. Percebam que esse gráfico aqui, ó, ele é o gráfico de uma constante, tá certo? É o gráfico de uma constante. Quando é 0 é 0, né? Quando é 20 é 0,5, e aí ele vai desse jeito. Então, eu posso pegar qualquer valor que eu quiser desse gráfico, tá certo? Que ele sempre vai me dar o quê? Ele vai me dar a minha resistência, tá? Então, ó, vamos escolher um valor aleatório aqui. Eu vou escolher aqui, por exemplo, quando ele é 40, né? Quando ele é 40 aqui, a minha resistência, ou a minha tensão, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, que a tensão é 40 volts, tá? E aí, ó, quando ele tem 40 volts, ele gera uma corrente de quanto? De 0,1 amperes. Então, a minha corrente é 0,1 amperes. Tá? Aplicando aqui na fórmula, né? Então, nós vamos ter o seguinte, que o é 40, tá? Igual a R, eu não sei quanto é o que eu quero descobrir, vezes quem? Vezes a minha corrente, que a minha corrente é 0,1, tá ok? Então é o seguinte, eu quero encontrar a resistência, eu pego o valorzinho aqui, ó, do 0,1 e passo para o outro lado, tá bom? Quando ele vai para o outro lado, ele vai com a operação contrária. Como ele está multiplicando desse lado, ele vai para o outro lado da igualdade, como? Dividindo. Então vai ficar assim, ó, 40 dividido por 0,1, que vai ser igual a R, tá bom? Então é o seguinte, dividir 40 por 0,1 não é tão fácil assim, né? Mas eu vou lhe mostrar duas formas de fazer isso. Primeira fórmula, tá? Nós podemos, ó, botar aqui o 40, aquele velho método tradicional, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, até ele ficar inteiro. Então, falta multiplicar aqui quantas casas? Só uma casa para ele ficar inteiro, né? Então, multiplica por 10. Multiplicando aqui por 10, ó, a vírgula passa para lá, esse zero vai embora. Tá? Então, aqui eu vou ficar com 1. E aqui eu também tenho que multiplicar por 10, que ficou quanto? 40. Tá ok? Então, ó, qual é o número multiplicado por 1 que dá 400? Né? Então, é o próprio 400, né? Vem para cá 400, dá 0. Então, aqui a nossa resistência é 400 ohms. Tá? Outra forma de fazer isso, que eu considero mais fácil, tá? É transformar o 0,1 na forma de fração. Então, ó, poderíamos fazer assim também, ó, 40 dividido por 0,1, que vai ficar como 1 sobre 10. Aplicando aqui as propriedades de divisão, né, divisão de frações, o que acontece? Eu vou repetir a primeira, né, primeiro termo aqui, a primeira parte de cima, e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 sobre 10? É 10 sobre quanto? Sobre 1. Então, isso aqui vai ficar quanto? Ó? 10 vezes 10, ou 10 vezes 40, 400, e 1 vezes 1 que tem aqui embaixo, fica 1. Então, continua sendo o quê? 400 ohms. Professor, o senhor pegou o 40, tá? Poderia pegar outro valor qualquer? Posso, tranquilamente, tá bom? Vamos pegar aqui um valor maior. Vamos pegar aqui o maior valor aqui, ó. Vou pegar, sei lá, 120. Quando ele tem 120 volts, ele produz quanto? 0,3 amperes. Então, vamos lá de novo. U é igual a R vezes I, tá certo? Agora, o meu U, ele vale 120. Meu R, eu não sei ainda quanto é, né? Já sei que é 400, mas vamos deixar quem não sabe. E o meu I vai valer quanto agora? Vai valer
0,3 amperes. Ok? Então, ó, fazendo aquele mesmo processo, pego o 0,3 que está multiplicando, passo para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar 120 dividido por 0,3. Isso aqui tudo igual a R. Tá? Mesmo esquema. Eu vou fazer agora aqui só por fração. Então, ó, 120, vou transformar ele numa fração, né? O 0,3 vai ficar 3 sobre 10, né? Igual a R. Divisão de frações, repito a primeira parte de cima, que é 120, vezes o inverso da segunda. Ó. Vai ficar vezes o inverso de 3 sobre 10 é 10 sobre 3. Tá? Então, ó, quando eu multiplicar 120 por 10, vai dar 1.200. E dividir por 3, né? Depois eu vou dividir por 3. Então, ó, eu divido aqui 12 por 3, dá 4. Repito os dois zeros, ó. Então, ficou também o mesmo valor. Tanto faz eu fazer para qualquer valor, sempre vai dar quanto? Sempre vai dar 400. Tá ok? Então, meus queridos, acompanharam aí a resolução da questão, né? O valor final que nós encontramos foi 400 ohm. Tente aí depois para outros valores, façam parecido com o que eu fiz, escolham outro valor e façam, tá? Dentro desse gráfico, é claro. Ok? Então, a unidade de medida da resistência, você viu ali que você fez parece uma ferradurazinha, tá? A unidade de medida de resistência elétrica, tá? No sistema internacional, tá? É chamada de ohm, né? Ohm é esse ômegazinho aí, ó, parece uma ferradurazinha, tá? Que nada mais é do que volts sobre amperes. Então, toda vida que eu for fazer uma resistência, né, calcular lá a resistência, eu tenho que estar sempre com cuidado de estar em volts e estar em amperes, as minhas unidades, tá bom? Tomem cuidado com as subunidades, para não cair aí num pequeno erro. Professor, eu fiz os cálculos, entendi aí, vi o gráfico bonitinho, mas de onde é que vem essa resistência? Bom, gente, então se vocês acompanharem no slide, tá? Vocês vão ver que dentro do condutor, seja um fio, seja uma placa, seja o que for, tá? Além de ter os elétrons se movimentando, os elétrons livres, né? Nós estamos falando de elétrons livres, se movimentando bonitinho, tá? De forma ordenada, tá? Ele vai ter outras coisas que vão causar uma dificuldade nesse movimento, tá certo? Eles podem ter um material que tem mais átomos, mais denso, tá? Então eu vou ter maior dificuldade. Então a resistência elétrica mede a dificuldade que os elétrons têm para se movimentar através de um condutor, tá ok? Meus queridos, então é isso, tá? Um abraço e até a próxima.